Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 17. Acharam? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Vamos ler junto comigo agora? Você está com a Bíblia aí? Vamos lá? Diga junto comigo. E Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Feche os seus olhos, põe sua mão no seu coração e diga: fala comigo, Senhor. Diga alto: fala comigo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Glória ao teu nome. Amém, queridos? Pode sentar. Louvado seja Deus. Aqui tem uma palavra tremenda revelada por Deus, amados. Veja bem que Jesus estava iniciando seu ministério ainda. Ele havia chamado Pedro, João, Tiago, André, e ele passou pela alfândega e encontrou Mateus, o cobrador de impostos, e disse: segue-me. E Mateus largou tudo que estava fazendo e começou a seguir Jesus. Veja bem, que coisa tremenda. Aleluia. Os vocacionados, os chamados, os eleitos, os escolhidos, ouvem a voz do Senhor e atendem o seu chamado. E Jesus foi tomar uma refeição na casa dele. E quando Jesus entrou na casa dele, entraram muita gente com Jesus, com os discípulos, e fariseus também estavam sempre ali por perto. Estavam por curiosidade, estavam para recriminar Jesus, para encontrar um defeito em Jesus, enfim, mas estavam ali. E o Senhor sentou-se na mesa, diz a palavra, e sentou-se com Jesus, pecadores e publicanos, é o que a Bíblia diz. Naquele tempo, a discriminação social estava no seguinte: elite. A elite era formada por homens famosos, instruídos, era formado por religiosos, era formados pelos que pertenciam a seitas judaicas, enfim. E o resto? O resto eram publicanos e pecadores. Veja bem que, inicialmente, o cobrador de impostos era recriminado. Presta bem atenção, rejeitado pela elite religiosa e pela massa da população também. Eram rejeitados, porque eram cobradores de impostos. Eles eram cobradores de impostos do Império Romano. Mateus era um desses. E Jesus passou e chamou Mateus. Aleluia. E Mateus largou o que estava fazendo e foi seguir Jesus. Juntou-se a Jesus, preparou uma refeição para Jesus, e veja bem que altruísmo. Entraram na casa, não é? Mateus, os apóstolos, os que estavam seguindo Jesus, e entrou fariseus, escribas, religiosos, e multidão do que mesmo? De publicanos e de pecadores. Veja bem, eu gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: imagina nós, quando estamos numa festa, e vai passando um mendigo de rua, ou pessoa discriminada ou rejeitada socialmente. E entram na festa e querem sentar com os convidados. Aí levantam alguns dos convidados e diz: você não pode ficar aqui nessa festa, se manda, tchau,
que você veio fazer aqui? É assim que acontece? Ou será que a gente abraça o mendigo, até cheirando, né? Sujo. Será que é isso que a gente faz? Fala a verdade. Não, evidente que não. A gente aponta o caminho da rua e diz, se manda, sai. Não é assim? Jesus não fez isso. Olha que interessante. Jesus acolheu com ele um cobrador de impostos rejeitado pela sociedade e rejeitado pelos religiosos. Acolheu, que era Mateus, que todo mundo fazia cara feia quando Mateus passava. Imagine você quando ele ia passando, até o pai e a mãe dele rejeitavam ele, e a sociedade rejeitava, porque ele era um cobrador de impostos. Cobrador de impostos para o Império Romano. E essa classe de publicanos e pecadores, quando os judeus se reuniam, os fariseus, os saduceus, e se assentavam à mesa, eles não permitiam publicanos e pecadores se assentarem com eles. Então eles olhavam de cima para baixo, de cima assim para baixo, e diziam, quem é você? Você não pode ficar aqui, sai fora. Começando pela tua veste, pela tua roupa, talvez você não está limpo, está sujo, fora daqui. É isso que eles faziam. E naquela reunião, os pecadores, os publicanos e Mateus estavam assentados na mesa com Jesus, chamado de Rabi, que é mestre, e pelos discípulos chamado de Rabone, que significa meu mestre. E talvez perto de Jesus ali estavam esses publicanos e esses pecadores. Então, imagine você numa ponta, uma mesa bem grande, e os fariseus, os saduceus chegaram na orelha dos discípulos, né? Na orelha. Na orelha é quando você procura falar baixinho, né? Se abaixa assim. Abaixaram, eu estou vendo isso, né? Imagine isso, né? A comida ali, todas as pessoas sentadas, e os fariseus chegaram e abaixaram a cabeça e falaram para os discípulos de Jesus, escuta, ele é o mestre de vocês? É. Ele é o Jesus, o Nazareno? É. Por que ele se assenta à mesa com os publicanos e com os pecadores? E Jesus ouviu isso. Ainda mesmo que ele não tivesse ouvido, ele sabia o que estava acontecendo. Compreenderam o que eu estou dizendo? Então, quando Jesus ouviu isso, Jesus disse assim, olha, os médicos, disse para esses estudiosos, religiosos, limpinhos por fora, o seguinte, os médicos vieram para os doentes. Quem precisa de médico? Quem está doente. Eu não vim chamar justos, Jesus disse, mas vim por causa dos... Eu vim por causa dos... Isso, glória a Deus. Palavra por metáfora, por analogia, dita objetivamente e diretamente respondendo à questão dos religiosos. Então os religiosos compararam a lei com o que um novo mestre, trazendo novas doutrinas, estava ensinando. E não concordaram com os ensinos de Jesus, mesmo ele dizendo, eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. Assim como o médico veio para os doentes, eu também vim para os doentes espirituais. Eu também vim buscar aqueles que têm falha. Eu também vim buscar aqueles que têm pecado. Eu também vim buscar aqueles que estão caídos. Eu também vim buscar os rejeitados.
Eu vim chamar os que foram rejeitados. Isso chocou a elite religiosa. A elite religiosa preferia obedecer à sua tradição. O que é tradição? Costume. O costume dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos escribas, era uma já traçada anteriormente. Tanto que Jesus cita na palavra que alguns religiosos passaram por aquele homem que foi assediado por bandidos e caiu no chão, estava como morto no chão, e passou o sacerdote, e passou o levita, e passou este, e passou aquele, e não atentaram para aquele homem que estava no chão quase morrendo, que estava ali machucado no chão, mas passou um samaritano, se condoeu no seu coração, parou, socorreu aquele homem que havia sido assaltado, colocou na sua montaria, levou num lugar propício, pagou a estadia daquele homem, pediu que curasse as feridas daquele homem, curou aquele homem. Um samaritano, que não era religioso, fez isso. Olá, manarás. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Assim também é o Evangelho. O Evangelho não é dizer eu creio somente, mas o Evangelho é agir segundo o Evangelho, é fazer segundo o ensino da palavra, não tendo rejeição de pessoas, não fazendo juízo pré-estabelecido sobre pessoas. Tantas e tantas vezes encontramos sim bandidos na rua, mas tantas e tantas vezes encontramos pessoas maltrapilhas porque não tem roupa, meio grogue porque estão com fome, porque estão com sede, porque estão necessitados. E imagine você, evangélicos, religiosos, não é? Passando por perto e nem aí, não quer saber. Eu vou fazer o meu serviço religioso, não tenho tempo para essa pessoa, não quero saber dessa pessoa, nem ouvir o que essa pessoa tem a me dizer. Jesus aqui está dizendo o contrário. Jesus está dizendo, vocês são os rejeitados, mas eu não os rejeito. Amém? Aleluia, glória a Deus. Jesus ama os rejeitados. Há uma palavra na Bíblia que diz no Antigo Testamento, ainda que a tua mãe te rejeitasse, eu não te rejeito, diz o Senhor. Está compreendendo? Glória a Deus. Então o foco desta mensagem chama rejeição. Jesus diante das rejeições. Você sabia que a rejeição é causa da maior espécie de depressão e angústia e sofrimento que existe no seio e no coração do ser humano do século 21? A rejeição. Muitas pessoas, quando eram crianças, foram rejeitadas pelos seus pais. Foram rejeitadas pelos seus professores na escola. Foram rejeitadas pelos seus colegas de ensino. Foram rejeitadas e criticadas pelos seus amigos na infância, na adolescência, que hoje se chama bullying. Pessoas brincando, olha lá o gorducho, olha lá o magrelo, olha lá o quatro olhos, olha lá o cabeça dura, olha lá o filhote de burro. Não é assim? É? Tudo que faz não dá certo. E as pessoas que se sentem rejeitadas se tornam a escória da sociedade, abandonados, colocados de lado, colocados num canto, e tem medo de se expressarem, tem medo de falarem, tem medo de dar sua opinião, se incomoda por dentro e muitas vezes se torna na sua timidez como reação até uma pessoa praticante de ilícitos no seio da sociedade, porque são rejeitados. O que eu vejo na Bíblia é um homem jovem,
forte, saudável, chamado Jesus de Nazaré. E quando todos voltam as costas para uma pessoa rejeitando-a, ele vem e acolhe essa pessoa. A mulher pega em adultério foi rejeitada pelos religiosos, que queriam apedrejá-la segundo a letra da lei. Mas o espírito da lei não dizia exatamente o que a letra da lei seca diz, porque Jesus falou a eles: quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra então. E aqueles homens tão íntegros, que oram em pé nas sinagogas, que oram em pé nas praças, que para serem vistos, que se assentam nas reuniões e nas celebrações nos melhores lugares, olharam para o Rabi, o jovem de Nazaré, que disse: quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E eles não foram capazes de atirar a primeira pedra e jogaram no chão a pedra. Por quê? Porque viram que eram indignos. Jesus também diz que aquele que não limpar o copo por dentro, não adianta limpá-lo por fora. O que é que Jesus estava dizendo? Estava dizendo que os fariseus, os saduceus, eram uma raça de víboras, de cobra, hipócritas, que por fora era como túmulo pintado, caiado, por dentro cheio de ossos podres. Então Jesus diz: eu vim trazer uma nova mensagem. Eu vim trazer um novo ensinamento. Limpa o teu copo por dentro. Ele está falando de copo? Não. Ele está falando de nós, seres humanos. Limpa o teu corpo por dentro, limpa o teu coração, limpa o teu pensamento, tira a podridão que está ali, limpa tudo aquilo. E aí, para ser limpo, para estar limpo por dentro, nós precisamos sentar na mesa de Jesus, junto com Jesus. E é o que você está fazendo agora. Você está sentado numa mesa espiritual, e nessa mesa espiritual Jesus manda anjos e manda, no meu caso, eu como servo, ministrar para vocês pão, vinho, leite não falsificado, água pura, para que você sinta-se lavado por dentro. Onde eu estou errado, Senhor? Por que eu não estou me sentindo bem, Senhor? O que está acontecendo comigo, Senhor? Senhor, me rejeitam, Senhor, mas o Senhor não me rejeita. Então eu corro para os teus braços, Jesus, e confesso os meus pecados para o Senhor, e te digo: me purifica, me santifica, me limpa. Senhor, a minha veste espiritual está suja, troca ela por uma veste limpa, coloca em mim uma veste pura e limpa, lavada e alvejada no sangue teu, Jesus. E Jesus diz: filha minha e filho meu, eu não te rejeito. Aleluia. Mas estão falando mal de mim, Senhor, estão acabando com a minha vida, mas eu não te rejeito. Eu te recebo nos meus braços, eu te abençoo, eu te restauro, em nome do Senhor. Você está sendo resgatada, resgatado, limpo, purificado pela palavra de Deus. Aleluia, oh glória. Senhor, estão dizendo que eu fiz isto, que eu fiz aquilo, e o pior que eu fiz, Senhor. Filho, eu te perdoo, Jesus disse. Filha, eu
te perdoo. Vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou dar alívio para você. Eu vou demonstrar para você que eu te acolho, eu te recebo, eu te abençoo. Oh, em nome do Senhor, que essa palavra esteja entrando no teu coração. Você e eu e nós, que somos servos de Deus, que somos membros do corpo de Cristo, temos que imitar o que Jesus fez. Temos que observar o que Ele fez e fazer igual. Temos que olhar para Ele, sermos iguais, procurarmos sermos iguais a Ele. Ele teria motivos de sobra para acusar Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore e quis ver Jesus, e ele era baixinho, só na árvore alta ele podia subir. Ele subiu na árvore, porque ele sabia que ninguém da multidão ia abrir caminho para ele chegar em Jesus. Todo mundo olhava para ele de cima para baixo. Primeiro porque ele era baixinho, segundo porque ele era cobrador de impostos como Mateus. Então ele era rejeitado. Ele era um homem rejeitado, e no meio daquela multidão tinha pessoas famosas, tinha sacerdotes, tinha escribas, tinha fariseus, tinha saduceus, tinha herodianos, tinha pessoa da alta sociedade perto de Jesus. Porém, Jesus, quando passou debaixo daquela árvore e viu Zaqueu, olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje eu quero pousar na tua casa. Meus irmãos, você vê o impacto que deu em Zaqueu, o homem que estava ali em primeiro lugar, o Senhor Jesus, parar, olhar para ele e dizer: hoje eu quero ficar na tua casa, eu vou jantar com você, eu vou dormir na tua casa. Aleluia! Quando todos estavam rejeitando Zaqueu, ele disse: eu vou pousar na tua casa. Se você tiver a fome que Zaqueu teve, o Senhor vai pousar na tua casa. Se você tiver aquela fome, aquele desejo no coração de ser acolhido, ser abençoado, não é gostoso ser acolhido? Não é bom ser abençoado? Quando você chega num lugar, seja no comércio, seja num hospital, seja num médico, como é agradável quando você é bem acolhido, bem tratado, já na chegada sua lá. A pessoa trata bem, a pessoa te respeita, o médico ou a médica te examina com cuidado, dá atenção para você, demonstra interesse em te curar. Quando você chega no comércio e você quer ser atendido, você é bem tratado. Como é gostoso isso! Isso provém de Deus. Aleluia! Jesus é Deus, provém de Deus. Como é ruim quando você entra no comércio, no hospital, num consultório ou no escritório de advogado ou qualquer coisa que seja, e você é ignorado. A pessoa nem dá bola para você. Você chega ali, mesma coisa que nada. Está entendendo? Nem bom dia, nem boa tarde, nada. Aí você, eu estou aqui, eu quero ser atendido. Espera um pouquinho, você é o 22º. Tem mais 21 para ser atendido. Que jeito você fica? Como que você fica? Fala para mim. Contente, né? Você aplaude uma pessoa que faz isso? Você gosta de ser recebido assim? Então nós temos que recepcionar pessoas da forma que nós gostaríamos de sermos recepcionados. Quando alguém chega na igreja, a diaconisa, o diácono que está nas portas, não fica como uma estátua. A pessoa entra, não fala nada. A pessoa entra,
olha para onde vai sentar. Não. Como você gosta de ser tratado? Então esse diácono, essa diaconisa diz: boa noite, que a paz de Jesus seja contigo. Você é bem-vindo, bem-vinda neste lugar. Eu quero que Deus abençoe a tua... É assim que você gosta? É ou não é? Então faça isso para aqueles que chegam aí. Aqueles que vêm pela primeira vez, nem sabem. Eu me lembro quando eu ia a primeira vez na igreja evangélica, lá pelos ídolos, faz tempo. Tinha lugar que chegava, a pessoa me acolhia. Toma um lugar para você sentar. Eu sentava no último lugar. Sabe por que no último? Porque eu dizia: se eu não gostar, eu estou me mandando daqui mesmo, hein? Daqui eu estou correndo para fora. Mas eu caí do cavalo, que nem Paulo, né, Saulo? Uma vez sentado, eu fui na Igreja Batista, Rua Rio Branco, ali em cima, era lá. E uma igreja pequenininha, o cômodo dava 5,80 por 8,20. Eu lembro até hoje, porque eu media, contava as cadeiras, media, super detalhista, né? Eu cheguei e tinha um homem alto. Boa noite, dando risada. Que bom que você veio. Como você se chama? Né? Fulano e tal. Pois é, você é bem-vindo aqui. Vem cá, eu vou levar você para você sentar. Não precisa, não, faço questão. Levou, assim mesmo, sentava na última fileirinha. E só tinha porta, e só ele estava na porta. E ele chamava Frederico Pejo. Uma bênção de pessoa que já está com Cristo. De paletó, que nem eu estou assim, bolso cheio de bala. A criança começava: ai, mãe, tua bala, filho. A criança, na hora, regalava os olhos, pegava a bala, parava de chorar. Eu ia sair, ele falava: não, está aqui o cantor cristão, hino 82, estou aqui para você cantar. Como é que eu ia sair dele? Não tinha como sair. Sempre ele tinha um sorriso no rosto, sempre ele tinha uma palavra amorosa na boca, sempre ele tinha um coração de ouro, aleluia. Me cativou. O diácono começou a me ganhar para ficar naquele lugar, aleluia. Está entendendo? Entra em outros também que a pessoa estava lá. Nem boa noite, ó. Parecia aqueles guarda do Império da Inglaterra, aqueles grandão que fica com a espada de pé assim, sabe? Fica ali duro, que nem uma estátua. Ó. Quem foi que conseguiu ganhar a minha atenção? O guarda da rainha da Inglaterra? Ou o homem simples do campo chamado Frederico Pejo, que vendia leite, vendia produto agrícola? Quem foi que me ganhou para ficar lá? Não precisa responder, né? Nem precisa responder. Então, faça isso para as pessoas que chegam aqui. A pessoa vai entrar por aquela porta e diz: eu vou fugir por esta. Que nem eu. A hora que ele vai fugir, ele encontra um diácono ali. Mas o que foi? Está passando bem? Precisa de ajuda? Estou à sua disposição. Não é? Espera até o fim. Vai ter uma oração no fim. Você pode ser abençoado no fim. Alabasuricalabalaia. Está entendendo o que eu estou dizendo? E não acredito que aqui tenha os religiosos daquela época, não. Fulano, isso aí veio na igreja? Esse aí veio na igreja? Essa aí veio na igreja? O que Jesus fez com os publicanos e fariseus? Vai embora daqui, é mesmo. O que vocês estão fazendo aqui comigo? Aqui é só para a alta corte. Aqui é só para os selecionados. Aqui é somente para os religiosos. Aqui é somente para os bem vestidos, né? O resto, sai. Está entendendo? Foi isso que Jesus fez? O que ele fez? Eu vim para os pecadores. Isso cala a boca deles. Por quê? Eu vim exatamente para eles,
Eu vim exatamente para o pecador, aquele que contou mentira, aquele que fez malandragem, aquele que errou, porque agora eu quero salvar eles. Mas vocês que são justos demais, eu não posso salvar. É isso que ele estava dizendo. Como é que eu vou salvar essa casta de hipócrita, de raça de víboras, de sepulcro caiado? Jesus falou isso. Mateus 23, falou isso mesmo. Como que eu posso salvar quem se julga perfeito? Como eu posso salvar quem se julga santo? Como eu posso? Eu só posso salvar aquele que me procura, aquele que diz: eu estou em estado pecaminoso, eu preciso de ti, eu necessito de ti. É isso que Jesus ensinou aqui. E o que ele nos ensinou mais? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e como ame o próximo como a si mesmo. Imagine para você que na igreja é o reflexo da tua fé, é o lugar da manifestação que você crê em Jesus de todo o coração. Crê em Jesus? Então age segundo os meus mandamentos, Jesus diz. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e não me ama. Então vamos amar Jesus. Vamos amá-lo de todo o coração, com toda a nossa força. Vamos ser curados de termos rejeição contra os outros? Vamos? Vamos ser curados, uma cura nessa noite, vamos almejar, vamos pedir para sermos curados da rejeição que temos contra pessoas? Vamos? Eu só escutei um glória a Deus aqui, o resto está tudo assim, ó. Eu recebi o vídeo, deixa quieto, eu ia falar daquele vídeo. Entenderam o que eu estou dizendo? Você está disposto a pagar esse preço? Está disposto a ser assim ou não? Quando eu comecei essa igreja, eu comecei ali em cima, já cansei de contar. Sabe por que Deus deu crescimento? Porque não me importava quem estava lá. Se era pé no chão, pé de chinelo, se a roupa era marrom que nem a terra, não interessava. Não interessava. Eu pregava a palavra da mesma forma e do mesmo jeito. Quando fomos para a cerâmica, foi a mesma coisa. Por quê? Eles não se sentiam rejeitados. Mas o povo se sentia o quê? Amado, recebido, recepcionado. Eu quero dizer para você que não importa para aqueles que estão se sentindo rejeitados, que não tenham esse sentimento mais no coração. Porque se Jesus acolhe vocês, e eu e nós, vocês não têm que sentir rejeição. Porque Ele é o que vale. Ele que é o grande eu sou. Ele que é o Deus eterno. Ele que é o Deus da Bíblia. Amém, irmãos? Essa é a palavra para essa noite.